Salve, galera. Boa noite. Bom, seguindo aí os assuntos que a gente vem trabalhando nessas últimas aulas, a gente vai falar hoje sobre a vegetação do Brasil, sobre os biomas do Brasil, beleza? Pronto, calmei meu vira-lata. Bom, nós temos então, galera, seis tipos de conjuntos de vegetação no Brasil, ou seis biomas no Brasil. Nós temos o maior deles, que é a Floresta Amazônica, temos a Mata Atlântica, temos o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e o Pampa, também chamado de Campanha Gaúcha. A gente vai falar rapidamente de cada um deles, beleza? Essa daí é uma divisão visual dentro do mapa do Brasil de cada um desses biomas. A gente tem aí basicamente toda a região norte e parte também dos estados de algumas regiões, como Mato Grosso no centro-oeste e o Maranhão ali no nordeste. Essa parte aí num verde um pouco mais claro. O bioma floresta amazônica, beleza? Em amarelo a gente tem o Cerrado, principalmente nessa faixa central aí do Brasil. Temos a Mata Atlântica nesse verde mais escuro aí no litoral do Brasil, nesse lado leste, à direita do Brasil e boa parte da região sul. E sudeste também. Temos em vermelho a Caatinga no nordeste, que é o único bioma que é exclusivamente brasileiro, beleza? Um detalhe também que eu esqueci de falar sobre o Cerrado é que o Cerrado ele vai ser o único bioma que vai pegar todas as regiões do Brasil em algum pedacinho, pelo menos, beleza? Aí na pontinha sul, em roxo, temos o Pampa, também chamado de Campanha Gaúcha, como eu falei para vocês. E aí no interior, nesse lado esquerdo, em marrom, a gente tem o Pantanal brasileiro, ou a parte brasileira do Pantanal na América do Sul, beleza? Falando de cada um deles, rapidamente. Primeiro, a floresta amazônica. Alguns pontos importantes para vocês lembrarem sobre a floresta amazônica. Primeiro, é o maior bioma do Brasil. A floresta amazônica, ela não é um bioma exclusivamente brasileiro, beleza? Ela vai cobrir mais outros países aí além do Brasil, só que pouco mais da metade da floresta amazônica está dentro do Brasil, beleza? Nós vamos ter um tipo de folhagem nessa vegetação bem característica. A gente vai chamar de folhagem ombrófila densa, aberta, latifoliada e perennifólias. Tá, o que essas palavras estranhas significam? Uma floresta ombrófila densa, galera, diz respeito ao tipo de folhagem das árvores. Então, uma floresta ombrófila densa significa dizer que são árvores com folhagens um pouco mais fechadas, beleza? Aquela imagem que normalmente vem à nossa mente quando a gente pensa em floresta amazônica, aquela mata fechada, aquelas árvores enormes, sabe? Isso é uma floresta ombrófila densa. Uma floresta ombrófila aberta já seria o oposto disso. Seriam árvores também de grande porte, mas que não tem uma folhagem tão fechada, tão densa quanto a umbrófila densa, beleza? Redundâncias à parte. As árvores latifoliadas são árvores que têm folhagens grandes e largas, beleza? Então a gente já entende que uma floresta umbrófila densa é formada por árvores latifoliadas, são folhas grandes e largas. E as árvores perennifólias são uma característica da floresta amazônica pelo seguinte: as árvores perennifólias elas são árvores cujas suas folhas não secam, beleza? As folhagens dessas árvores elas não secam. Normalmente a gente tem períodos do ano, né, em que as folhas das árvores elas estão mais vivas, estão mais verdes, e em épocas mais secas elas começam a secar, começam a cair, né? As árvores ficam todas depenadas. Na floresta amazônica isso quase nunca acontece. Por quê? Porque lá chove muito, o clima é muito úmido. Então as árvores elas estão sempre com sua folhagem viva, as folhagens estão sempre verdes. Uma característica importante também da floresta amazônica é que ela vai ser dividida em três estratos diferentes, em três classificações diferentes. Primeiro eu vou ter a chamada mata de terra firme. O que eu vou lembrar da mata de terra firme? Para resumir, a mata de terra firme vai ser onde eu vou encontrar as maiores árvores, beleza? As árvores de grande porte, as árvores mais altas. Essa mata de terra firme também vai ficar numa área de relevo mais alta. Lembra que a gente estudou relevo algumas aulas atrás? Pois é, a mata de terra firme vai ficar num relevo mais alto e por causa disso ela nunca vai sofrer com inundações. Beleza? Então mata de terra firme, árvores grandes, relevo mais alto, nunca sofre com inundações.
Já a mata de Igapó vai ser o oposto disso. A mata de Igapó, ela vai crescer em regiões de relevo mais baixo, beleza? Normalmente ao longo dos rios, e por causa disso ela está sempre alagada. E nessas regiões a gente tem as árvores pequenas. Na mata de terra firme eu tenho as árvores grandes, na mata de Igapó eu tenho as árvores pequenas, beleza? Então, mata de terra firme, árvores grandes, não tem inundação. Mata de Igapó, árvores pequenas, sempre alagadas. Já a mata de várzea, ela vai ser uma espécie de meio termo, não quero comprar nada no Mercado Livre. Vai ser uma espécie de meio termo entre as duas. Eu vou ter um relevo mediano e por causa disso, em épocas de maior volume de chuva, ela vai estar inundada. Em época com volume de chuva menor, ela não vai sofrer inundações, beleza? Então pode ser que ela inunde, pode ser que não. E as vegetações são vegetações de médio porte. Eu tenho características tanto da mata de várzea quanto da mata de igapó. Beleza? Outras características importantes também é a floresta amazônica. Como eu falei para vocês, ela não é exclusivamente brasileira. Ela vai cobrir mais 8 países, além do Brasil. Na floresta amazônica a gente não tem muita vegetação rasteira. O solo da Amazônia não é muito fértil. Mas, professor, como que aquele monte de árvores o solo não é fértil? Pois é, exatamente por causa das árvores que o solo não é fértil. Lembra da floresta umbrofilar densa que eu falei para vocês? Essa folhagem fechada, essa mata fechada, ela faz com que o solo receba pouca luz do sol. A luz do sol não passa direito, não atinge o solo numa intensidade muito grande. Então o solo ele deixa de receber muitos nutrientes por causa disso. E aí você soma isso com o excesso de chuvas. Lembra que a gente estudou o clima equatorial, que é o clima dessa região? A chuva ela acaba lavando o solo. Beleza? Então torna o solo ainda menos fértil. Essa é uma imagem que eu coloquei para vocês bem emblemática da situação, do que é a situação da floresta amazônica atualmente, que sofre muito com os desmatamentos e a falta de políticas visando a preservação da floresta amazônica. Falando agora rapidamente do Cerrado. O Cerrado vai ser atualmente o segundo maior bioma brasileiro. Beleza? Como eu falei para vocês aqui embaixo, tem uma lista aí dos 12 estados que são cobertos pela vegetação de cerrado. Cerrado é é o único bioma que cobre todas as regiões do Brasil. Beleza? Eu tenho, por exemplo, no norte eu tenho o estado do Pará, Rondônia, Tocantins, que são cobertos pelo cerrado. No nordeste eu tenho Maranhão, Piauí, tenho a Bahia, beleza? No centro-oeste, que é a principal região, eu vou ter os 3 estados do centro-oeste cobertos pelo Cerrado, vou ter Mato Grosso do Sul e Goiás. Vou ter na região sul o estado do Paraná, coberto pelo Cerrado. E vou ter Minas Gerais e São Paulo, no sudeste, cobertos também pelo Cerrado. Beleza? Essa é uma imagem bem típica do que é o bioma cerrado. O bioma cerrado ele vai ser caracterizado por árvores de médio e pequeno porte, beleza? Árvores médias e pequenas, arbustos, como a gente vê também na imagem, gramados, extensos campos gramados, essas árvores com galho um pouco retorcido, beleza? Essa vai ser a característica visual do cerrado. Gramados, arbustos, vegetação formada por ervas, a chamada vegetação herbácea, beleza? Um bioma que é bem comum aparecer, caso alguém tenha pretensão de prestar vestibular no futuro, é bem comum aparecer em vestibulares é a Mata Atlântica, beleza? Passei o slide aqui sem querer. A Mata Atlântica, galera, ela é o bioma mais ameaçado de extinção do mundo, beleza? E obviamente também do Brasil. Originalmente, quando a gente fala originalmente, a gente está falando lá do século XVI, antes dos portugueses chegarem aqui, beleza? Até 1500, até Cabral chegar aqui e começar a desgraçar tudo, a Mata Atlântica ela cobria mais ou menos 15% do território brasileiro, na faixa litoral principalmente. Eram mais ou menos aí 1.300.000 quilômetros quadrados. Só que ele foi tão desmatado e tão devastado ao longo desses anos que hoje a floresta amazônica cobre aproximadamente uns 200 mil quilômetros quadrados apenas. Então veja, atualmente restam entre 7 e 8% da vegetação original da floresta amazônica. Tranquilo? Na área da floresta amazônica vive 60% da população brasileira, que é exatamente o litoral e o sudeste brasileiro. Agora sim, nesse slide a gente tem uma imagem que é característica da Mata Atlântica.
Isso daqui é no litoral de Angra dos Reis, beleza, galera? É a vegetação que a gente tem aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Aqui na Baixada, na capital e em outras regiões também do Rio de Janeiro, beleza? Vegetação de Caatinga. Vegetação de Caatinga ela vai ser vegetação típica do Nordeste, beleza? Vai ser formada por cactos, por árvores pequenas, também por vegetação gramínea, por gramados não tão extensos como no Cerrado, mas também formada por gramados, beleza? Os cactos eles vão ser a maior característica do clima de Caatinga exatamente pelo clima do Nordeste, que é o clima semiárido, beleza? Que é um clima muito seco. E os cactos, imagino que vocês saibam disso, eles têm a característica de armazenar água dentro de si. Então essas plantas elas são adaptadas a esse clima seco. A caatinga é o único bioma que é somente brasileiro, ele é exclusivamente brasileiro. Beleza? As áreas de caatinga não fazem fronteira terrestre com nenhum outro país da América do Sul. Quase que não vai. Penúltimo bioma, a campanha gaúcha, também chamado de pampa. A campanha gaúcha vai ser o segundo menor bioma do Brasil. Ela vai ser formada por um relevo baixo e por vegetação herbácea e gramínea, beleza? Ou seja, formada por gramados e ervas. Na campanha gaúcha a gente vai ter muita a prática da pecuária, da criação de gado, exatamente por esses pastos naturais, beleza? A gente vai encontrar a campanha gaúcha, como o nome já sugere, principalmente no Rio Grande do Sul. E por último, o Pantanal. O Pantanal ele vai ser encontrado no interior do centro-oeste brasileiro, beleza? Vai ser o menor bioma do Brasil. A gente costuma chamar o Pantanal de complexo heterogêneo. Por que complexo heterogêneo? O que isso significa? Significa que lá a gente vai encontrar vários tipos de cenários diferentes. A gente acha regiões mais secas, regiões de vegetação mais seca, regiões alagadas em sua maioria, a gente encontra campos, gramados, a gente encontra árvores de médio porte, árvores até de grande porte, beleza? Então é um tipo de vegetação muito complexo. A principal característica do Pantanal é que ele passa a maior parte do ano alagado. É a maior planície alagada do mundo, beleza? O Pantanal ele também vai ser considerado uma faixa de transição entre a floresta amazônica e o Cerrado. E o Pantanal ele também não é exclusivamente brasileiro, assim como quase todos os biomas brasileiros. Por exemplo, a gente vai ter floresta amazônica em outros países ali da América do Sul, do norte da América do Sul. A gente vai ter o Cerrado também no Paraguai e na Argentina. A gente tem a campanha gaúcha no Uruguai. A gente tem a Mata Atlântica também na Argentina. E a gente também encontra o Pantanal no Paraguai. Beleza? O Pantanal, então, ele vai ser dividido entre Brasil e Paraguai, ali no centro-oeste, no interior do centro-oeste brasileiro. E ele vai ser marcado pelo clima subtropical. Ou pelo clima tropical, perdão. Beleza? Clima que é quente, muito úmido no verão e é seco no inverno. Tranquilo, galera? Então, isso é o que a gente tem para hoje. As atividades também estão nesse mesmo slide. Daqui a pouco eu posto a correção para vocês. Valeu!